Pois é. Aí eu falei, porra, o que é isso aqui? Então tá, né? Beleza. Espero que esteja gravando corretamente. Ali tá, com certeza. Ali não atualizou nada. Ali é o backup, não tem problema nenhum. Então, isso aqui é só para fazer uma recordação voando aqui, né? Na aula passada, a gente falou sobre classificação de sinais, né? Na verdade, já tinha falado na aula retrasada também, né? E aí eu vou falar sobre, basicamente, né? A gente viu o que eram sinais contínuos e discretos no tempo, sinais analógicos e digitais. Aí depois a gente falou de sinais periódicos e não periódicos. A gente não vai falar sobre isso, pelo menos não nessa parte do curso. Sinais de energia e de potência é só para definir basicamente se o sinal é finito ou infinito, né? Ou tem potência finita ou energia infinita. E outro tipo de sinal aqui que é o determinístico e aleatório, que também a gente não usa muito, né? A gente basicamente aqui no nosso curso é só o determinístico, né? Aleatório você não conhece o sinal, só conhece, né, as probabilidades dele ocorrer, ok? Então tá, né? Então, contínuo no tempo, discreto no tempo, né? E analógico e digital, a gente viu aqui, essa é a figurinha que melhor expressa esses dois tipos de sinais, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vai ser contínuo CT, né? Contínuo no tempo, né? Porque nesse eixo aqui, né, ele é contínuo. Então isso aqui é contínuo no tempo também, tá? E ele vai ser o quê? Nesse caso aqui ele vai ser analógico e aqui também vai ser analógico. Por quê? Porque ele pode assumir qualquer valor aqui nesse eixo, né? No eixo vertical, certo? Já aqui, né, a gente vai ter esse cara aqui vai ser discreto no tempo, né? E já esse cara aqui vai ser digital e digital, tá? Então aqui é digital discreto no tempo, digital contínuo no tempo, analógico contínuo no tempo, analógico discreto no tempo, tá? É fácil entender, tem a ver com os eixos, né? Tá ok? Com os eixos que a gente trabalha, certo? Podem ficar aí. Aqui eu tive Legal? Depois a gente falou de periódico e não periódico, como eu falei, a gente vai usar em sinais 2, tá? Importante conhecer, né? Tem umas propriedades interessantes, né? Então, periódico se repete de tempos em tempos. Esse tempo aqui a gente chama de período fundamental, tá? E uma propriedade interessante de sinais periódicos é que quando você faz a integral dele no intervalo do período, você pode começar onde você quiser a integral, né? Desde que seja no intervalo do período. Então, você pode fazer de 0 até o período, né? De menos período sobre 2 até mais período sobre 2. Desde que você integre num período, não vai mudar nada a integral. A gente viu isso, aqui é uma recordação rápida. Sinal de energia e de potência, o nome já está meio que dizendo. Sinal que tem energia finita é um sinal de energia. Sinal que tem potência finita é um sinal de potência. Importante mais tarde no nosso curso aí, sinais 2. Em determinísticos aleatórios, nem em sinais a gente vai ver esse tipo de sinal aqui, só em princípios de telecomunicações, isso se o professor entrar nesse assunto.
tá? Legal. Aí a gente viu alguns modelos de sinais, certo? Recordação rapidinho, de 10 minutinhos, só para a gente voltar. E aí, a gente começou com um sinal bastante simples, tá? Que é o sinal degrau unitário, né? Ou função degrau unitário, tá? Em que ele é definido assim, né? Ele é definido da seguinte forma: você tem, ele vale 1 quando t maior ou igual a 0 e vale 0 quando t menor do que 0. Esse aqui é o gráfico dele, tá? Esse aqui é o gráfico dele, certo? Ok? Uma coisa interessante, né? A gente até falou, né? A gente consegue usar a função degrau unitário para, por exemplo, simular uma chave num circuito, por exemplo, né? Porque o que é uma chave no circuito? Normalmente quando você usa um circuito lá de primeira ou segunda ordem lá, com capacitores e indutores, a chave é um dispositivo que você liga e desliga, né, uma parte do circuito, certo? Então isso aqui exatamente é o degrau unitário, é como se fosse uma chave mesmo, como se fosse um botão liga e desliga, né? Se você, a partir do momento que você aperta o botão, você liga, então o valor é 1, certo? E se o botão não tiver apertado, né, então o tempo é igual, é menor do que 0, né, no passado, você não apertou ainda, né, o valor é 0, tá ok? E a gente viu que a gente pode usar a função degrau unitário, por exemplo, né, na verdade a gente tem primeiro uma função que a gente chama de pulso retangular, né, unitário, tá ok? Que eu não coloquei aqui, mas eu vou escrever já já. É o pulso retangular unitário, tá? Pulso retangular unitário. Quem é ele? Pulso retangular unitário, a gente pode escrever ele assim, ó, ele é entre 2 pontos, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que ele vale P de t vale 1 quando t está entre A e B, e vale 0 caso contrário. Essa é uma maneira bem simples de definir o pulso retangular unitário, tá? Então, a gente pode, por exemplo, esse aqui, ó, a gente pode definir ele como sendo pulso retangular unitário. Vou colocar aqui A e B, né? E ele vale, na verdade, a gente pode escrever P de T é U de T menos A menos U de T menos B, onde, né, essa é a definição mais rígida, né? Por que não tem a definição dele? Porque ele é digamos, ele é uma coisa que a gente pode derivar do degrau unitário, certo? Ok? Então é bom saber disso, né? Porque, ó, se eu fosse desenhar aqui, ó, U de T menos A, seria isso. Então aqui, ó, seria U de T menos A. Se eu for desenhar, por exemplo, U de T menos B, seria isso. Seria não? Né? U de T menos B. Se eu subtrair os dois, aqui, ó, passar uma reta aqui, aqui é 1, o que vai acontecer, ó? Até o A, né? Até o A, o que acontece? 0 menos 0 dá 0. Então vai ter
um cara aqui que vale 0, até o A. Entre A e B, o U de T menos A vale 1 e o U de T menos B vale 0. Então, acontece isso aqui. E, a partir de B, o U de T menos A vale 1, o U de T menos B vale 1, 1 menos 1 dá 0. Então, está aqui, ó. Pulso retangular, bonitinho, tá? Esse aqui é o P de T, certo? P de T. Entre A e B. Lembre-se que esses valores A e B podem ser qualquer valor. Se for negativo, ele vai ser U de T menos alguma coisa, vai ficar U de T menos menos, vai dar U de T mais, certo? Legal? Então, se por exemplo o A é menos 2, aqui nesse caso aqui, ó, olha só, se eu pegar essa figurinha aqui, ó, né? Essa figura que está aqui, né? Não gostou dele, ele não gostou. Então, essa figura que está aqui, às vezes para descrever ela matematicamente, eu podia descrever ela por partes, digamos assim, né? Eu podia dizer que ela é feita de duas partes, digamos assim. Essa parte aqui que eu vou desenhar em azul, ó, que ela mesma já é um pulso retangular, certo? E essa parte aqui que eu vou desenhar em vermelho. Ok? O resto é 0, né? E aí eu posso usar o pulso retangular, por exemplo, para poder descrever essa figura. Por quê? Porque eu sei que isso aqui vale, ó, vou dar um zoom aqui só para vocês verem, ó, 2e elevado a menos t sobre 2, tá? Então, isso aqui é 2 e elevado a menos t sobre 2, tá? Eu sei que isso aqui, nesse ponto aqui, vale 2, né? Ó, isso aqui é 2, tá? Então, como é que eu poderia descrever essa figura? Eu podia dizer o seguinte, ó, que isso aí vale o quê? Isso aí vale, vou chamar isso aqui de x de t, né? Vale 2, que multiplica esse pulso retangular que está aqui, na verdade, unitário, né? Esse pulso retangular unitário vale 1, né? Então, que pulso retangular você está falando? Se tivesse um pulso aqui assim, ó, né? Que valesse 1, eu simplesmente multiplicaria ele por 2. Então, é 2 vezes o quê? O pulso retangular, ou seja, 2 vezes U de T menos, aqui o A vai valer quanto? Vai valer menos 1,5. E o B? Vai valer 0. Aqui eu poderia dizer que tem um C, né? Que vale 3, mas eu vou usar depois. Eu só estou pegando a parte, digamos assim, azul. Então até vou deixar aqui da cor azul, né? Eu vou selecionar isso aqui. Ó, eu vou deixar isso aqui da cor azul, tá? Aí, ó, deixa eu voltar aqui. Aí U de T menos 1,5 menos U de T menos 0, certo? Aí eu vou somar isso com essa parte vermelha. Essa parte vermelha, olha só, eu vou pegar a função que está entre B e C aqui, ó, que está entre 0 e 3, que vale 2e elevado a menos t sobre 2. Então é 2 vezes e elevado a menos t dividido por 2. E vou multiplicar pelo pulso retangular correspondente, que é U de t menos 0 menos U de t menos 3, tá? Eu estou fazendo isso com mais detalhe porque é muito importante, a gente vai usar isso aqui várias vezes, tá? Então, o x de t, que é essa função toda, né, de uma maneira mais, digamos,
compacta seria 2 que multiplica U de t mais meio, menos U de t, mais 2 que multiplica e elevado a menos t sobre 2, que multiplica U de t menos U de t menos 3. Tá? Pronto, eu descrevi o meu sinal usando a função U de t, certo? Na verdade, a função P de t, que são os pulsos retangulares, e aí cada pulso retangular está num intervalo de tempo, ok? Então isso é importante para a gente, tá? Vai ter exercício que você pode usar isso aqui, legal? Beleza? Ok, tá? Inclusive, vocês aqui, ó, podem, a partir disso aqui, desenhar a figura, né? Ó, se ele fala que vale 2 vezes isso, então você vai pegar o pulso retangular, que vai de menos 1,5 até 0. Se ele fala que vale 2e elevado a t vezes isso, né? Você vai pegar o pulso retangular, que vai de 0 até 3, certo? E aí depois você vai multiplicar pelas funções. Aqui você vai multiplicar pelo 2e elevado, então vai dar um negócio assim, ó. Notem que, ó, quanto é que é esse valor aqui, ó, por exemplo? Como é que você encontraria esse valor aqui, ó? Esse valor aqui é fácil de encontrar. É só pegar o tamanho disso aqui, né, ó, para você desenhar. Né? Esse valor aqui é fácil, por quê? Porque é t igual a 0, né? T igual a 0, o que vai acontecer aqui quando t igual a 0? Quando t igual a 0, isso aqui vai ser 2 vezes e elevado a 0, 2 vezes 1 é 2, né? Então aqui é 2. Mas esse valor aqui é 2 vezes e elevado a menos 3 sobre 2, certo? Ok? Ah, mas eu não sei, esse valor não é fácil, tem que usar a calculadora. Sim, eu não sei quanto é que vale, né? Eu não sei, pelo menos, né? A não ser mas você encontra os malucos que sabem essas coisas, né? Isso eu lembro muito bem, né? Um cara que foi inclusive 01, né? Do IME, foi um cara da minha turma, da engenharia eletrônica. É muito difícil, muito difícil. Assim, há mais de 15 anos que não tinha um 01 sendo da engenharia eletrônica. Né? Por quê? Porque a engenharia eletrônica tem as provas mais complicadas lá do IME, né? E aí, uma vez, um cara no almoço de brincadeira ali, quanto é que é seno hiperbólico de 2? Ele chegou e fez assim, o cara fez assim as contas, mais ou menos 2, ele deu um valor, cara, e acertou até o centésimo, cara. Falei, vai se fuder, cara. Ô Vidal, vai arrumar mulher, cara, pelo amor de Deus, né? O cara sabia, cara. Sem calculadora. Eu fiz uma aproximação aqui. Falei, pô, vai se ferrar. Bom, aqui, ó, tem que fazer a calculadora. Eu não sou o Vidal, né? Vidal é esse colega meu. E aqui do outro lado tá fácil, né? Que é só 2, né? Então, o outro lado é fácil. Aí, ó, você consegue desenhar a figura, né? Bonitinha, né? A partir, né, do texto matemático ali, certo? Ok? Legal. É bom a gente saber isso, tá? Então, aqui também, tem até esse exemplo aqui que, na verdade, quando eu peço para descrever o sinal, né? Descreva o sinal usando, aqui não está colocado, mas é usando U de t, né? Então, aqui que a gente tem que fazer? É basicamente só ver onde o sinal varia, né? Quais os intervalos em que o sinal varia, né? Então, ele tem esse valor aqui, você não tem que se preocupar, esse valor aqui ele não tem que se preocupar, você vai ter um valor aqui, você vai ter um valor aqui. Qual vai ser o U de t que você vai usar aqui? U de t menos 0, vou botar só U de t, legal? Menos U de t menos 2, certo? Isso vai ser essa parte aqui, né? E essa parte aqui vai ser quanto? U de t menos 2 menos U de t menos 3. Mas não é só isso, né, galera? Isso é só os pulsos, certo? Aí você tem que saber o quê? Você tem que saber quem é esse cara aqui, né? E quem é esse cara aqui, tá? Então a gente tem, estou fazendo isso que é uma recomendação, galera. E aí, ó,
esse cara aqui é uma reta, lembra que eu falei como é que a gente encontra as retas? É AT mais B, né? Quem é A? É o coeficiente angular, né? E o B é onde a reta corta o eixo vertical. Então, ó, nesse caso aqui, ó, a reta não está cortando o eixo vertical em zero, então você já sabe que vale zero, certo? Quem é o A? O A é o coeficiente angular, é a tangente de θ, né? Tangente de θ. 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui nada mais é do que a reta, então A igual a 1. Então essa reta aqui, ela passa a ser a reta o quê? T. Ok? Já essa outra reta aqui, mesma coisa, AT mais B. Onde ela corta o eixo vertical? Não vou procurar isso agora. É difícil, não dá para ver. Estão vendo que não dá para ver? Aqui no desenho? Não dá para ver. Então eu vou primeiro começar pelo A. O A eu consigo fazer, ó. Eu andei, ó. É a tangente do ângulo, certo? Né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Pega esse ponto aqui. Eu ando para a direita quanto? 1. Então, A. Na verdade, ele vai ser 1. Ele anda para a direita 1. Certo? Desculpe. Não é o que anda, né? É o que a tangente do ângulo. Então, ele desce 2, né? E anda 1. Então, é menos 2 sobre 1. Certo? Desce 2. Concorda que daqui ele vai descer 2. Ó, o triângulo é esse aqui, ó. O primeiro triângulo era esse aqui. O azul, né? Agora, esse triângulo aqui, o vermelho é diferente. Tá? Então, o A é menos 2, certo? Então, eu já sei que vai ser menos 2t mais B. Aí, eu simplesmente pego um valor que eu conheço, né? Da reta. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse valor da reta, ela vale quanto, né? Ela vale 0, certo? Nesse ponto. Concorda comigo? A reta vale 0 nesse ponto. Não é isso? E nesse ponto, quanto é que é o t? É 3. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, menos 2 vezes 3 mais b igual a 0. O b igual a 6. Então, sabendo disso aqui, tá? O que acontece? A minha reta aqui vai ser o quê? Menos 2t mais 6. É só fazer. Se quiser verificar, ó, usa 2 pontos que você conhece. 2 pontos que eu conheço, Abel. Aqui, ó, você não conhece esse ponto aqui? Não é o ponto t igual a 2? T igual a 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 6, 2. Perfeito, deu certo. T igual a 3. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 6, 0, certo? Entenderam como é que eu fiz a verificação? Então, eu já tenho aqui as duas partes que eu quero. Essa parte aqui e essa parte aqui que é o T. Legal? Então, essa parte aqui é isso aqui. E essa parte aqui é isso aqui. E agora? E agora eu já tenho a descrição da reta. Ó. Isso aqui vai ser T, que multiplica U de T menos U de T menos 2, mais, vou botar assim, menos 2t mais 6, que multiplica U de T menos 2 menos U de T menos 3. Pronto. Exercício tranquilo, tá? Para descrever usando a função U de T. Bom, aí a gente na aula passada falou muito dessa função complicadíssima aqui, que é a função impulso unitário, né? Ok? Que é uma função que a gente falou, é uma função assim, você desenha ela até dessa forma aqui, né? Se você falar aqui que tem um valor que é 1, né? O delta de t, aqui é 0, você desenha ela assim, ó. 0 o tempo todo. Quando chega aqui em 1,
ela tende a infinito, mas você simplesmente coloca como se fosse uma setinha de tamanho 1, certo? Se fosse 2 impulsos unitários, seriam duas, né, uma setinha de tamanho 2, e assim por diante, tá? E a definição dela é essa aqui, tá? A integral de menos infinito até mais infinito, né, de delta de t dt é igual a 1, certo? E o delta de t é igual a 0 em todos os outros pontos, tá? Bom, uma coisa que é interessante é que a gente mostrou que, na verdade, a melhor definição, a mais correta para delta de t, é que ela é a derivada de u de t em relação ao tempo. Essa é a definição mais correta de delta de t, tá? E a gente viu que a gente pode aproximar, né? A gente viu como é que a gente fazia, né? Então, tem aqui o desenho, né? A gente fez uma aproximação usando essa figurinha aqui, né? Que é um pulso retangular, certo? Só que o tamanho desse pulso retangular é 1 sobre e. Ele não é unitário, certo? E o e é o tamanho que é a largura do pulso, certo? O que acontece? Quando você fizer esse e tender a 0, né? Quando o e tende a 0, esse 1 sobre e tende a infinito. Porém, quando o e tende a 0, 1 sobre e tende a infinito. Isso aí por quê? É só você fazer cálculo, não é isso? Porém, né, ele tende, então ele não é 0. Então você pode multiplicar o e pelo 1 sobre e. E aí você vai ter a área desse pulso retangular, né? Que vai ser 1. Então isso aqui é uma boa aproximação, né, para o delta de t. A gente fala que a gente chama isso aqui de delta e de t, né? E a gente diz que esse cara aqui, ó. A gente diz que o delta de t, uma boa aproximação, é o limite, quando e tende a 0, de delta e de t, né? Essa é uma maneira de enxergar melhor o pulso, impulso unitário. Ó, aqui o desenho está errado, ó. Isso aqui, ó, o correto é desenhar assim, ó, né? Mostrar que é um cara só, certo? Esse desenho aqui, tá? Legal? Mostrar que é um cara só. É porque é um impulso unitário, né? Se fossem 2, o tamanho seria 2. Está dando para entender o que eu estou falando? É como se imagina, se 1 é 1, né? Tem um tamanho, a setinha tem o tamanho 1, o 2 é 2 vezes 1. Então tem que ter o tamanho 2, é só somar. Tá ok? O desenho, tá? Por que isso é importante? A gente vai ver já já. A gente não viu que ele é a derivada do degrau? Não é? Então isso é importante, tá? Agora, o que é mais importante no impulso unitário? São as propriedades dele, né? Como assim? Como o impulso unitário é uma função que só existe em um determinado ponto, e nesse ponto também ela existe com um valor que tende a infinito, digamos assim, né? Quando você multiplica uma função qualquer, né? Quando você multiplica uma função qualquer, que não está, né? Deixa eu colocar aqui um desenho. Então aqui eu pego, por exemplo, uma função aqui, vou botar aqui um impulso na origem, valendo 1, né? Que é 1. Esse aqui é o delta de t, né? Deixa eu botar aqui o resto dele, né? E lembrando que esse tamanho aqui, ó, só lembrando mais uma vez que esse tamanho aqui é 1, tá? E uma função qualquer, chamar isso aqui de φ de t, certo? O que vai acontecer? Quando você multiplicar essas duas funções, se você chegar e fizer a multiplicação dessas duas funções, olha só, todos esses pontos que estão aqui, ó, né?
eles vão zerar, assim como todos esses pontos que vão estar aqui, eles vão zerar. O que vai sobrar? Vai sobrar esse ponto aqui. Quem é esse ponto? Esse ponto, pessoal, é φ de zero. Concordam comigo? Não é o ponto em que ele corta o eixo vertical? Não é isso? É φ de zero, tá? E vai sobrar o impulso, não é? Concorda que vai sobrar o impulso também? O resto tudo não é zero? O que está roxo ali, tudo não é zero? Então, quando você multiplica uma função pelo impulso, o que sobra é o valor da função no ponto zero vezes o impulso. Se você deslocar esse impulso, como assim deslocar o impulso? Eu pegar o impulso e colocar ele, por exemplo, deixa eu fazer ontem eu fiz umas coisas aqui, não ficou legal. Deixa eu ver como é que está aqui. 10 e 100. Vamos ver. Marrom. Pronto, marrom. Beleza. Então eu vou pegar esse marrom aqui agora. Olha só. E aí eu pego o impulso aqui. Tá? Notem, na verdade, o impulso não é aí, é aqui. Ó. Ele vale 1, né? Certo? Ele vale 1. Esse tamanho aqui, né? É 1. Se esse impulso está aqui, eu vou supor que ele esteja no ponto T grande. Quando eu multiplicar essas duas funções, ó, vou multiplicar novamente. O que vai acontecer? Vai zerar tudo para um lado e para o outro. E aí, ele vai pegar esse ponto aqui da função. Concordam comigo? Só? Ele não vai zerar o resto? Legal? Então, quem é esse ponto da função? Não é o φ grande de t? Certo? Então, o φ de t pequenininho, que pode ser qualquer valor, né? Que pode até chamar de... Vamos chamar isso aqui de t0, para ficar bem explícito que isso aqui é um valor específico, né? Certo? Podia ser uma letra qualquer. Isso é uma constante. t0 é um valor específico. Certo? Então, você vai ter essa fórmula aqui, tá? E aí, por que você usa isso? Na verdade, só isso não me dá muita coisa. Me dá um impulso ponderado. Concordam comigo? O impulso normal, né? Vezes uma constante que é o valor da função. No caso, o valor da função em zero é o φ de zero. No caso, o valor da função em t é o φ de t. Mas isso aqui continua sendo um impulso. Concordam comigo que isso aqui continua sendo um impulso? Isso é um impulso, só que é um impulso que tem um valor, o tamanho dele é φ de t0. Entenderam o que eu estou falando? Ok? É φ de t0. Certo? Esse aqui, esse é um impulso cujo tamanho é φ de t. φ de zero, desculpa, φ de zero. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Então, o impulso, quer dizer, isso aqui vezes o impulso, isso aqui vezes o impulso, só que ele dá o valor do impulso, né? O tamanho muda de acordo com a função que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com uma função, por exemplo, φ de t igual a constante igual a 3, o que vai sair? Vai sair 3 vezes delta de t, 3 vezes o impulso. Se você estiver trabalhando com uma função que é, por exemplo, uma reta, né? Que é, por exemplo, uma reta... O φ de t é uma reta assim, t ao quadrado, certo? E aí você pega esse t0 igual a 2, por exemplo. Quanto é que vai dar? Vai dar t ao quadrado quando o t é igual a 2. Quanto é que vale t ao quadrado quando t é igual a 2? Ou seja, quando o t0, né, aqui ó, né? Quando t0 é igual, quando t é igual a t0, digamos assim, né? T é igual a t0 aqui no caso. E o t0 vamos supor que seja 2, né? E aí vai fazer o quê? Vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Legal? Então vai dar 4, que multiplica o delta de t menos 2, certo?
4 que multiplica o impulso deslocado. Só que sozinho não adianta muito, né? Por que não adianta muito? Porque continua com o impulso é uma função complicada. Porém, se eu integro, né, de menos infinito até mais infinito dos dois lados, aqui, ó, se eu integro do menos infinito até mais infinito dos dois lados, né? Ok? Aqui eu já até coloquei isso, esse φ aqui, ó, ele vai para ele, por que ele veio para fora aqui? Porque quando eu integro dos dois lados, né? O que vai acontecer? O φ de zero aqui, né? Ele é constante, não depende do tempo, então ele pode sair da integral. Aí você encontra isso aqui e, por definição, isso aqui vale 1, ou seja, aí sim você encontra o φ de zero. Então, essa propriedade, ela mostra, né, como a gente pode usar essa função complicada que é o impulso para, por exemplo, extrair valores da função, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, ao contrário, né? A gente pega, por exemplo, uma função qualquer, multiplica por uma sequência de impulsos. O pessoal chama isso de trem, sequência, não é mineiro não, né? Porque Minas é que é tudo trem, né? Ok? Vocês sabem por que o nome porque a gente tem certeza que foi o Santos Dumont que inventou o avião? Porque ele era mineiro, não era? E o que você usa para deixar o avião no solo quando você está pousando? É o trem de pouso, entendeu? Então eu tenho certeza que quem inventou o avião é o Santos Dumont. Isso aí é o trem de pouso, né? Ok? Perfeito, né? Então, ó, um trem de impulsos e depois integra. Ah, como é que faz isso? Não interessa. Aceita, tá? Aceita. É assim que a gente consegue encontrar valores de funções, né? De pedaços da função. Vocês estão entendendo? Pontos específicos, né? Ou seja, a gente consegue transformar uma função que é contínua no tempo numa função que discreta no tempo, né? A gente multiplica ela por um trem de impulsos e aí você consegue fazer isso, tá? Por isso que a gente chama de amostragem. A amostragem é justamente transformar contínuo no tempo em discreto no tempo, tá? Bom, e a gente mostrou depois com mais detalhes que a melhor definição, né, para a função impulso unitário é essa aqui, é a derivada do degrau, tá legal? Se a derivada do degrau, né, é o impulso, a integral do impulso, né, isso aqui é por cálculo, viu, pessoal? Né, se você tiver que dy de t dt é igual a x de t, né? Isso aqui é a derivada de y, é uma função x de t. O y de t, isso aqui é cálculo, viu, pessoal? É a integral de menos infinito até t de quem? De x de tal de tal, certo? Ok? Certo? A integral da derivada é a função. Legal? Ok? Isso aqui é cálculo. Isso aqui é cálculo. Certo? Para cada t, ó, você vai ter. Então, por exemplo, se você pegar. Como é que isso aqui funciona? É fácil, olha só. E dá certinho, olha aqui. Imagina que você tem aqui, ó, o delta de t. Vou botar o delta de t aqui, ó. Peraí. Delta de t. Aí você vai integrar ele, não é? Aí você começa a integrar ele de menos infinito. Isso aqui eu vou botar assim, delta de tal. Assim fica melhor, tá? Você vai variando agora esse intervalo aqui, ó. Olha só. Quando t quando tal é menor do que zero, ou seja, quando esse t aqui, né,
é negativo, está dando para entender aqui? Ó? Né? O que vai acontecer? Né? A integral vai dando zero, a integral vai dando zero, a integral vai dando zero. Concorda comigo que a integral está dando zero? Está vendo? Estou andando aqui, ó. Estou andando aqui. Está dando zero, está dando zero, está dando zero. Quando chega aqui no zero, galera, a integral passa a dar quanto? 1, concorda comigo? Que passou do impulso, começa a dar 1, não é isso? Então a integral do impulso, se você fizer essa integral aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar justamente isso aqui, ó. Né? Ficou feio aqui, né? Mas tudo bem. Vai dar o U de T, né? Certo? Legal? Por isso que ele colocou aqui, ó. Isso aqui é importante, por isso que ele colocou. A integral do impulso é o U de T. Legal? Até porque a derivada, né, do U de T é o impulso. Notem que se você pegar um U de T mais uma constante, por exemplo, né, você vai aparecer também um impulso. Está dando para entender? Porque quando você deriva, a constante dá nula. Então isso acontece mesmo. A gente vai mostrar isso, que a gente vai fazer agora umas derivadas de funções. Tá? Então eu vou fazer alguns exemplos. Inclusive eu vou usar até isso agora. Depois eu vou fazer outros exemplos. Deixa eu pegar aqui alguns problemas, né? Deixa eu... será que eu já falo sobre isso aqui? Deixa eu ver se tem muita coisa para falar. Beleza, não tenho não. Mas já está aqui, né? Legal. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essas funções aqui, depois eu faço exercício, tá? Vamos continuar aqui, depois eu vou fazer os exercícios, tá? Mas agora eu vou falar de mais algumas funções que a gente vai utilizar bastante no nosso curso, tá? A primeira delas é a função exponencial complexa, tá? Ok? Função exponencial complexa, tá? Essa função exponencial complexa, né? O nome dela é função exponencial complexa porque aqui em cima, né? Você já conhece a função exponencial normal, que é assim, ó. Seria a função exponencial real. Onde esse A aqui é um número real, tá? Porém, a exponencial complexa, esse S que está aqui, é E elevado a ST, a gente vai usar isso agora ainda no nosso curso, na segundo bimestre, digamos assim, né? Segunda parte, a gente vai usar esse S aqui, é um número complexo. Se ele é um número complexo, você pode escrever ele da forma A mais JB. Só que se usa por convenção na maioria dos livros, em vez de usar dessa forma, eles usam sigma mais J ômega. Lembrando que para a engenharia elétrica, raiz de -1 não é igual a I, certo? É J. O J é o número complexo imaginário puro, que é a raiz de -1, né? Se vocês não aprenderam com o professor de circuitos, mas ele fala, a gente não usa I porque I é corrente, tá? Por isso que a gente usa J, tá legal? Então eles usam isso aqui é por convenção já. Por que não usaram A mais JB, letras mais simples, em vez de usar letras gregas? Primeiro que matemático adora letra grega, né? Certo? Alfabeto todo. Então é mais, digamos, de uma coisa mais antiga, certo? Então, se você pegar essa exponencial complexa, olha o que acontece. Ó. Isso aqui é um E elevado a ST. Aí eu vou substituir esse S aqui por sigma mais J ômega. Aí isso aqui vai dar o quê? E elevado a sigma vezes E elevado a
J ômega T, né? Sigma T, isso aqui é tudo T, tá? J ômega T. Por que você escreveu assim? Porque, pessoal, tem uma fórmula que é a fórmula de Euler, que fala assim, E elevado a J θ é o quê? Cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Essa você pode botar assim, mais e menos, aí você pode colocar aqui, ó, mais e menos também. Sabendo isso, você tem as outras fórmulas de Euler, que é cosseno de θ é igual a E elevado a mais J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2, e você também tem o seno de θ, que é o E elevado a mais J θ menos o E elevado a menos J θ dividido por 2. Note que quando você usa fórmula de Euler, as fórmulas de Euler, que são essas aqui, você consegue substituir senos e cossenos por E elevados ou E elevados por senos e cossenos, tá? Eu aqui vou usar, né, E elevado a J, tem que ter o J aqui, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou transformar esse cara aqui, ó, usando essa fórmula de Euler aqui, ó, em cosseno de J ômega mais, ó, J ômega T, desculpe, tá? Mais J seno de J. Ai, caralho, desculpa, pessoal. Cosseno de ômega T mais J seno de ômega T, tá? Por quê? Porque ali, em vez de ser, isso aqui é como se fosse o meu θ. Ok? Aí eu substituo aqui. Tá legal? Tá, por quê? Aí você vai ter o que? E elevado a ST, E elevado a ST, vai ficar E elevado a sigma T, que multiplica quem? Cosseno de ômega T mais J seno de ômega T, certo? E aí, por que você colocou isso aqui? É que essa função exponencial complexa, se você variar os valores aqui, você tem várias outras funções, digamos assim, tá? Por exemplo, aqui eu vou botar o gráfico, vocês vão entender. Ó, se você tiver, isso aqui pode ser uma constante? Isso aqui pode ser uma constante? Né? Pode. É só você botar S igual a zero. Se você colocar S igual a zero, vai dar E elevado a... Bota um K aqui fora, né? Bota um E elevado a zero, que é 1. K vezes 1 dá K e dá uma constante. Então, se você tiver, por exemplo, uma função assim, ó, K E elevado a ST, né? Isso aqui consegue ser igual a 1K? Consegue, é só colocar S igual a zero. Né? Isso consegue ser só, por exemplo, uma exponencial? Sim, é só colocar o ômega igual a zero. Você consegue fazer com que isso seja só uma senoide? Sim, é só você colocar o sigma igual a zero. Então você não vai ter o E elevado... Entendeu? Estou falando que isso aqui, ó, eu falei em sigma, né? Mas não, isso aqui é sigma, isso aqui é o ômega. Tá? Legal? Então, olha que legal. Estão vendo esses gráficos todos aqui? Todos eles podem ser obtidos da função exponencial padrão. Legal? Então, por exemplo, ó, se você... Vou botar aqui o valor 1 aqui. Ó, se você... Que tá faltando aqui nesse gráfico. Ó, se você colocar o sigma igual a zero, o ômega igual a zero... Né? Você vai ter o quê? Você vai ter elevado a 0t, certo? Se você vai ter elevado a 0t, vai dar 1. Então vai ser esse cara aqui, ó, sigma igual a 0, ômega igual a 0. Ó, se o sigma é maior do que 0 e o ômega é igual
a zero, o que você vai ter? Você vai ter uma exponencial crescente. Se o sigma é menor do que zero e o ômega é igual a zero, uma exponencial, aqui ele não coloca, né? Ômega igual a zero. Ômega igual a zero, né? Aí esse cara aqui, e aí esse cara aqui, certo? Aí você pode ter também uma exponencial decrescente multiplicado por uma senoide, e você pode ter uma exponencial crescente multiplicado por uma senoide, ou você pode ter uma senoide pura. Então, por isso que essa função exponencial, ou esse sinal exponencial, é importante. Com ele, você consegue gerar um monte de outros sinais importantíssimos. Sinal constante, sinal exponencial crescente, sinal exponencial decrescente, senoide e ainda exponencial senoide amortecida ou amplificada. Estão vendo? Isso aqui é uma senoide amortecida. Concordam comigo? Ela vai diminuindo. Isso aqui é uma senoide o quê? Amplificada. Certo? Ok? Isso é importante. Cara, a gente vai usar isso aqui em várias coisas do nosso curso. Tá? Essa senoide, por exemplo, vocês vão ver em controle, por exemplo, dependendo do sistema que vocês estiverem trabalhando, né? Você entra, você faz uma entrada, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Aí você faz isso aqui entrar num sistema. Controle, vocês vão ver muito isso. E aí você pode ter várias saídas, né? E uma saída que é muito comum, dependendo do sistema que você tem, é uma saída assim, ó. E o que é isso aqui, ó? Não sei se está dando para enxergar aí, mas vocês estão vendo, isso aqui nada mais é do que uma senoide amortecida. Olha aqui ela aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo? Então, vocês vão encontrar esse tipo de coisa lá em controle, certo? Por quê? Porque esse sistema aqui é um sistema de segunda ordem, tem uma série de coisas que a gente aprende lá, tá? Então, a resposta ao degrau vai ser uma senoide amortecida. Por quê? É importante vocês conhecerem isso aí. Mais tarde vocês vão ver mais detalhes, ó. Isso aqui é uma coisa... Isso aqui é o que você quer. O sistema vai te dar uma saída. Ele te deu a saída que você quer? Não. Mas notem, quando o tempo tende a infinito, você concorda que a saída vai ser exatamente o que você queria? Você concorda? Quando isso vai amortecer, né, vai ficar em torno lá de um valor, não vai ficar? Mas tem uma parte aqui, que a gente chama isso aqui de transitório. Né? Antes de chegar na estabilidade aqui, estabilidade. Tá? O que acontece? Então, o que acontece é que você tem que, na hora de fazer projetos de sistemas de controle, entender como é que funciona esse transitório aqui. Dependendo do que acontece no transitório, você pode ter quebra de componente, queima de componente. Quebra de componente quando se fala em mecânica, né? Mas se for, por exemplo, na eletricidade, pode queimar um capacitor, pode queimar uma parte do circuito, um transistor ou coisa do gênero, tá? Por quê? Porque você tem aqui uma tensão muito acima do que você queria, né? Você queria essa tensão aqui. E aí você tem uma tensão muito acima lá no seu circuito e aí você pode queimar. Chama-se ultrapassagem, tá? Então, às vezes, a ultrapassagem não pode ser muito grande. Vocês vão aprender isso em controle, tá? Então, essa função aqui elevada é muito importante. Outra coisa que é muito importante a gente conhecer, pessoal, é isso aqui, ó. O que são as funções pares e as funções ímpares. Vocês já viram, vocês já sabem o que é isso. Eu só vou, né, relembrar. Então, função par, pessoal, é a função que ela é simétrica. Ela é simétrica em relação ao eixo
vertical. Tá? E a função ímpar é a função que é simétrica em relação à origem. A origem é. Você pode ver, ó. Se eu passar retas aqui assim, ó, pegar uma reta aqui. Esse intervalo aqui vai ser igual a esse aqui, certo? Se eu traçar outra reta aqui, ó, esse vai cortar aqui, esse intervalo aqui vai ser igual a esse intervalo aqui. Então, simetria em relação à origem, tá? Na verdade, ela é simétrica em relação ao eixo vertical e depois você rebate ela para baixo, certo? Quando você faz simetria em relação a dois eixos perpendiculares, você faz a simetria em relação ao ponto, né? Você simetria, certo? Então é bem interessante aqui, tá? E uma coisa legal é que toda função, não interessa o tipo de função, aqui você já vê que é uma função par, aqui você vê que é uma função ímpar, né? Aqui é par, aqui é ímpar, né? Mas eu falo o seguinte, qualquer função tem partes pares, tem parte par e parte ímpar. Ué? Qualquer função. Pô, que coisa estranha isso aqui. Qualquer função? Sim, qualquer função. Você consegue dividir ela numa parte par e numa parte ímpar. E se você somar a parte par com a parte ímpar, dá a função. Pô, mas isso não faz sentido. Faz sim, quer ver? Ó. O que você está dizendo, Abel, é isso aqui. Ó. Se eu pegar uma função aqui desse tipo, ó, vou fazer essa aqui, que essa aqui é fácil depois a gente desenhar. Ó. Pegar ela aqui, pegar uma cor aqui que eu não peguei, aqui é 10, aqui é roxo, ó, vou pegar essa função aqui, ó, tá? Deixa eu botar uns números aqui para ficar melhor, 1, menos 1, 0 e 1, tá? E vale 1 aqui, tá? A gente vai usar ela várias vezes, tá? Ela é uma função par? Não, não é uma função par, ela não é simétrica em relação ao eixo vertical, certo? Ela é uma função ímpar? Também não é, certo? Não é simétrica em relação ao eixo, a origem, certo? Mas ela pode ser dividida em duas funções, uma par e uma ímpar, né? E eu vou mostrar isso já já. Vamos pegar a função aqui, vamos chamar de f de x, tá? Olha só, f de x, né? Se eu chamar, né? Se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar f de x, somar com f de menos x e dividir por 2, chamar essa função aqui de fp de x. Isso aqui é uma outra função, tá? Eu vou chamar de parte par. Primeira coisa, será que é fp? Aí eu só defini isso aqui, tá? É claro que o matemático, né, pensou antes disso, tá? Mas eu defini assim, dessa forma. Eu defini isso aí, tá legal? Aí eu pergunto, fp de x é par? Par. Faz uma conta. Ela será par se fp de x for igual a fp de menos x. Concordam comigo que ela será par se isso acontecer? É?
Mas isso acontece? Isso acontece? Simples. FP é isso, não é? FP é isso, não é? Não é isso? Quanto é que é FP de menos X? FF não. FP de menos X. É só substituir onde tem X aqui por menos X, concordam comigo? Então vai dar F de menos X mais F de menos X sobre 2. Mas isso é o quê? Isso aqui não é F, isso aqui não é F de X? Isso aqui não é F de X mais F de menos X sobre 2? É, não é? Aqui. Isso aqui não é F de... Isso aqui, desculpa. Ó, isso aqui. Isso aqui eu obtive colocando menos X aqui. Por quê? Porque eu tinha a função, certo? Legal? Aí substituir. Aí onde tinha f de x ficou f de menos x, não é? Sim? E onde tinha f de menos x ficou f de menos x, não ficou? Sim? Mas quanto é que é f de menos x? Não é f de x? Eu vou até botar assim. Mas isso aqui não é igual a isso aqui? Ah, não é não. A ordem está diferente. Sim, a ordem está diferente, mas a soma não é comutativa? Eu não posso inverter? Então eu acabei de mostrar que Fp de x é igual a Fp de menos x, ou seja, f de p é par. Não é interrogação, é exclamação. Certo? Ou seja, se eu pegar f de p definido dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, isso é uma função par. E a gente chama de parte par de f de x. Certo? Como é que a gente desenharia nessa figura aqui? A gente pegaria o f de x. Estão vendo o f de x aqui? Vou desenhar f de x. Concordam que isso aqui... Tá, ainda tem bastante espaço. Eu vou pegar aqui, ó. Concordam que fp de x, eu posso escrever assim também, ó. Fp de x é igual a f de x sobre 2 mais f de menos x sobre 2. Certo? O que vai acontecer? Ó, f de x sobre 2, vou pegar aqui, ó, e vou desenhar aqui no gráfico. Você concorda que vai ser isso? É para a gente não perder muito tempo. Isso aqui é f de x dividido por 2. Tudo bem? Não é? É só dividir todo mundo por 2. É igual a reta não era t, não ficou sendo, não era t mais 1, não ficou sendo t sobre 2 mais, não é isso? Não é? Legal. E quem é f de menos x? Vocês concordam de que f de menos x é eu inverter essa figura roxa aqui? Eu inverter o roxo? Se eu inverter o roxo, não vai dar isso aqui, ó. Isso aqui não é o f de menos x? Não é? Se eu dividir por 2, não vai dar isso aqui, ó. Olha aqui. O vermelho é esse. Esse é o f de x sobre 2. O f de menos... O que vai acontecer aqui? Agora eu vou fazer, ó. Vai ficar assim, ó. Vou pegar metade do verde agora. A metade do verde eu vou escrever em marrom. Vai ficar assim.
Putz, tá uma zona aí, Abel. Sim, tá uma zona. Devia ter feito separado, mas estou querendo economizar. Isso aqui é f de menos x sobre 2, tá? Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar agora o marrom, que é assim, que vai, aqui é 0,5, né? Aqui é menos 1, e aqui é 1, e aqui é 0. E eu tenho que somar com o vermelho, que é assim. Tá? Eu tenho que somar. O que vai acontecer quando eu somar esse vermelho com esse marrom? Esse vermelho vai subir para cá. A resposta vai subir para cá. Certo? O que vai acontecer quando eu somar esse marrom com esse vermelho? Vai dar isso aqui. Então, quando eu somar as duas, a parte, aquela figura era assim, né? Era assim mesmo. Era assim. De menos 1 até mais 1. E aqui é 0. Essa era a figura que eu tinha. Tá? E olha só o que vai acontecer. A parte par dela é uma coisa assim, ó. A parte par dela é uma coisa assim, ó. É par? Bom, do jeito que eu desenhei aqui, não vai ser nunca, né? Mas é par, concordam que ela é simétrica? Mas isso não é a função toda, é a parte par dela. Tá ok? E como é que vai ser a parte ímpar? Cara, a parte ímpar eu vou ter que fazer, né, a soma aqui de novo, disso aqui, ó. Eu vou ter que fazer assim. O que é a parte ímpar? A parte ímpar, galera, é isso aqui, ó. F ímpar de x é f de x menos f de menos x sobre 2. Ah, isso aí é ímpar? Como é que eu provo que isso aqui é ímpar? Se for ímpar, fi de x tem que ser igual a menos fi de menos x. Essa é a definição de função ímpar, né? Qual é a definição de função par? F de x é igual a f de menos x, certo? E de função ímpar? Fi de x, né, é igual a menos f de menos x. Tem essa diferença aqui. Vamos ver se essa função aqui, ó, ela, claro, também a definição tem que ser diferente. Vamos ver se isso aqui é ímpar. Escreve fi de menos x. Não é só pegar e escrever assim, ó. Não é? Não é só fazer isso? Ok? Olha só, vou continuar. Isso aqui não é a mesma coisa que f de menos x menos f de x sobre 2? Mas eu não posso escrever que isso aqui é igual a menos f de x menos f de menos x sobre 2? Eu só coloquei o menos para fora, não posso fazer isso? Então, isso aqui é fi de x, ou seja, né? Ou seja, fi de x é igual a menos fi de x. Fi de menos x é igual a menos fi de x. Ou seja, olha aqui, eu provei que isso aqui é a parte ímpar. Então, se eu fosse desenhar a parte ímpar, eu teria que pegar a parte par dividida por 2, que a gente já viu que é esse marrom aqui. Opa, assim não, né? Isso aqui é o f... Oh, por que eu botei isso aqui, cara? Hein? Isso aqui é o f de... Não, é o marrom, não, é o vermelho. O vermelho. Essa é a parte par.
menos 1, 1. Aqui é meio, aqui é 0. E eu diminuí da parte ímpar. Eu diminuí da parte ímpar é fazer isso aqui, ó. Cadê a parte ímpar? Diminuir disso aqui, ó. Cadê? Diminuir de f de menos x sobre 2. F de menos x é f de menos x sobre 2 é esse marrom, né? Então eu tenho que fazer assim, ó. Tem que pegar o marrom aqui, só que eu tenho que diminuir. 0, menos 1 e 1, né? Quando você diminuir, cara, vai dar uma coisa, esse menos esse vai dar uma coisa assim, ó, que é meio, né, também. Quando você diminuir esses dois caras, vai dar uma coisa, diminuir função, né? Vai dar uma coisa assim e vai dar isso, ó, vai dar uma reta assim. É isso mesmo. Vai dar isso aqui, né? Então vai dar dois triângulos assim, certo? Aí o que vai acontecer? Olha só, lembra que a outra parte par deu isso aqui? E essa parte ímpar, isso aqui é assim, né? Isso aqui, o 0 está aqui, tá? Aqui é 1, aqui é meio, menos, é meio, né? Meio, aqui é meio também, aqui é 1 e aqui é menos 1, e o outro cara ali é uma coisa assim, né? Aí quando você somar, vai dar exatamente o que você quer, né? Você vai ter uma coisa assim e uma coisa assim, que é justamente o que você quer, se você somar esses dois caras aqui, tá? Ok? Você vai ter duas retas, né? Tá certo? Se você somar uma reta aqui, ó. Somar não, se você fizer isso aqui, ó, você vai ter um cara aqui no meio, certo? E aqui depois você vai ter um cara no meio, um cara aqui, certo? Olha só, deixa eu só mostrar aqui. Se você tiver, essa aqui é a parte par, e essa aqui que eu vou continuar aqui para baixo é a parte ímpar, tá? Eu desenhei, tá? A única coisa que a gente tem que saber é que aqui é meio e aqui também é meio, certo? Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1. Soma essas duas funções aqui, ó. Essa reta com essa reta aqui, quando eu somar, olha só, reta com reta vai dar outra reta, concordam comigo? É só pegar dois pontos. Primeiro ponto é esse aqui. Por quê? Porque aqui ele vale meio e aqui ele vale quanto? Aqui é meio e aqui é menos meio, certo? Legal? Aqui vale 1, certo? Depois aqui vale 0 com 1 vai dar 1. Então, quando você somar essas duas coisas, vai dar o quê? Vai dar uma coisa assim, ó, 1. E aqui é a mesma coisa, reta com reta, você vai ter meio mais meio, que vai dar 1, 0 mais 1, que vai dar 1, pronto. Você encontrou a sua função original, ou seja, essa função aqui vai ser igual a essa função aqui, note aqui, mais o que? Essa função aqui, tá? Vocês podem testar que vai dar certinho. Essa função é a parte par, essa função é a parte ímpar. Legal? Acabei que eu não fiz nem exercício, mas é importante fazer, né? Então aqui eu já coloco como você consegue separar as partes pares e ímpares das funções. Todas as funções têm, né? Então aqui, por exemplo, olha que coisa interessante, né?
eu vou ter assim: determine as componentes pares e ímpares de E elevado a JT. Olha que coisa interessante aqui, ó. Então, E elevado a JT, né? Qual é? Essa é uma função, tá? É uma função exponencial complexa, tá? Só que aqui não tem nada além de não é o E elevado a ST, né? É só uma exponencial complexa pura, digamos assim, só o JT, certo? Olha só, vou usar a fórmula dali, ó. Vai ficar assim, ó, meio parte par. Vai ser meio de quem? De E elevado a JT mais E elevado a menos JT sobre... Desculpe, só isso. Essa é a parte par. Mais a parte ímpar, meio de E elevado a JT menos E elevado a menos JT. Isso aqui vai ser a parte ímpar. Só substituir na fórmula, pessoal. Ó, a gente já mostrou ali antes, aqui eu não vou voltar lá, que a parte par é essa e que a parte ímpar é essa. E a gente sabe que a parte par mais a parte ímpar dá a própria função, certo? Agora substituir, em vez de usar x de t, eu usei x, o x de t é o E elevado a JT. Então, ó, x de t é o E elevado a JT. Então, ó, x de t E elevado a JT. Estão vendo? X de t E elevado a JT. Sim? Ok? Depois, ó, x de menos t E elevado a J elevado a menos JT. Certo? Aqui eu botei x de t E elevado a JT menos E elevado a menos JT. Tá? E aí? Cara, isso aqui é a definição de cosseno de t. Isso aqui é a definição de isso, né? Esse cara aqui é o cosseno de t. Isso aqui é o quê? Seno de t. Tá? Então, essa exponencial complexa, né, que é E elevado a JT, a parte par dela é o seno, a parte ímpar é o cosseno. Então, toda vez que você vê uma exponencial E elevado a J alguma coisa, você sabe que pode ter um seno e um cosseno. Tá? Ok? A gente já tinha visto isso. Lembra que eu falei, ó? Aqui, falei não, mostrei aqui, ó. Cadê a figura? Olha aí, ó. O sigma igual a zero. Lembra que é sigma mais j ômega t? Sigma foi igual a zero, só fica j ômega t. Esse ômega aqui e o t, você pode juntar j ômega t, né? Entendeu o que eu estou falando? E vai aparecer o seno. Qual é a diferença desse aqui? É que em vez de ser seno de ômega t, né? E cosseno de ômega t, é só t, né? Você não tem um ômega aqui. Entenderam o que eu estou falando? Aqui poderia ter um ômega t aqui, certo? Só isso, tá? É como se o ômega fosse igual a 1, tá legal? Certo? Então a gente já sabe disso, tá? Terminei aqui a teoria, vou parar por aqui, eu ia fazer exercício. Mas aí, na aula de sexta-feira, não faltem muitos exercícios sobre tudo isso aqui antes de entrar em sistemas, tá? Eu vou fazer só exercício, um monte, tá? Depois eu vou entrar em sistema. Por quê? Porque aqui eu terminei a teoria de todos os sinais, digamos assim, certo? E aí também falei de algumas operações com sinais, falei também de sinais pares e ímpares, também falei de E elevado, falei de tudo isso, certo? Isso tudo tem a ver com sinais, tá? Que é basicamente o capítulo 1, tá? Sistemas já é o capítulo 2, tá legal? Então a gente vai fazer, e aí na sexta-feira eu faço exercício e eu já marco a nossa prova, que aí eu tenho que falar de sistemas. Mas sistemas é relativamente rápido de falar, é só definir e demonstrar, digamos assim.
problema é depois que a gente falou do sinal, falou do sistema, a gente vai falar de um tipo especial de sistema, que é o sistema linear e invariante no tempo, certo? E aí, com esse sistema linear e invariante no tempo, a gente vai colocar uma entrada, que é o impulso unitário, certo? E aí, que a gente fez o impulso unitário, o que vai acontecer? A gente vai pegar e mostrar que a resposta de um sistema linear e invariante do tempo ao impulso, né, a gente chama de resposta ao impulso, né, ela caracteriza esse sistema. E aí a gente vai chegar na convolução. Tá legal? Tá? Mas a aula que vem é só exercício, não faltem. Eu ia até fazer exercício hoje pra caramba, mas eu resolvi fazer uma recordação geral, acho que foi bom. Aproveitei e fechei logo o assunto de sinais. Sinais todos foram vistos, tá certo? Todas as coisas que a gente viu. Na aula que vem, exercícios em cima, vocês vão ver que os exercícios, por exemplo, eu vou fazer novamente exercício com função par e ímpar, para vocês verem como é que é, tá certo? Vou fazer soma, multiplicação de sinais, função impulso unitário, né, que é a função delta, né? E a integral do impulso, derivar para aparecer impulsos, quando você pega função descontínua, derivada, descrever função, tudo exercício, tá? 1h30 só de exercício, na sexta-feira. Não faltem. E se faltarem, não deixem de assistir a aula, tá bom? Beleza, galera, até sexta então.